simplesmente o protocolo digital. Fazer um protocolo de forma digital, ele é muito complicado. E eu encontrei alguns problemas, dentre eles o uso do PIC. O PIC ele não é um material estável o suficiente para ficar fazendo protocolo, ele é um material difícil, ele não tem estabilidade de forma. Então, se você fresa ele, solta ele, ele tem uma tendência de dobrar. Você tem que ficar deixando ele com barra estabilizador o tempo todo. Ele não cola direito o link, os dentes têm uma tendência de soltar. Era tanto problema que eu falei, não é possível que eu vou ter que voltar pro analógico. E acabei conversando com o Eduardo Mucay, porque eu tenho várias coisas em andamento com ele. Eu já fiz mestrado, então, assim, sou especialista em implante também. Era uma coisa que eu tinha um problema para mim. Então, eu primeiro conversei com o André, eu fiquei 1 ano e 4 meses desenvolvendo toda a minha técnica, para aí sim, no começo do ano passado, eu chegar no André e falar: André, agora dá para fazer de vez, cara, vamos tocar o barco. E aí nós desenvolvemos uma técnica, eu apresentei ela para o André, conversei com o Aziz me corrigiu em vários pontos que realmente deveriam ser corrigidos, e hoje eu posso falar para vocês que eu não tenho ideia, né? Deve fazer pelo menos aí 2 anos e meio que eu não faço uma barra metálica na clínica. Aliás, meus equipamentos de fundição, graças a Deus, estão todos paradinhos e prontos para serem vendidos. Então é isso. Quero agradecer de coração, André e Aziz, porque vocês mudaram a minha vida. Pô, bom demais saber. A ideia também, além dessa apresentação clínica, o pessoal poder compartilhar esses casos clínicos, toda essa casuística. Bom saber esse seu depoimento que trabalhava com o PIC. A gente tem muitos clientes que usavam o PIC, conheceram os Zantex e estão vendo os benefícios dos Zantex com a fibra de vidro, né, polimérica. Então é um negócio bem interessante. Alguma coisa que gostaria de complementar, Aziz, com relação à parte técnica, alguma coisa que o Pedro Não, falou? só estou curioso para ver o material do Pedro. Nós Boa. vimos Acho que acompanhando, né, todos estamos. a evolução e a excelência. Eu já tenho visto alguns casos, naturalmente, né? E eu estou ansioso para ver isso tudo compilado, porque foi uma curva, né? Desde quando nós Sim. começamos a trocar ideias. E o bacana é que o Pedro, desde o princípio, ele já se dedicou a fazer o fluxo digital completo. Porque o Zantex ele tem uma característica, ele também se presta ao fluxo híbrido, digamos Sim, assim, né? Que pode ser mais analógico ou menos analógico em diferentes matizes, sim. né? E o interessante, sempre agregando, até para o mais analógico que seja, ele chega a agregar vários fatores. Mas eu acho a elegância do que o Pedro vai mostrar hoje é que ele já está 3 degraus ou 3 passos à frente na concepção do fluxo digital, que envolve o tal do planejamento reverso, que é o Sim. melhor dos mundos, né? E eu acho que o que ele vai apresentar hoje vai ser muito valioso para quem não conhece nada ou para quem já conhece alguma coisa dos trabalhos com fibra de vidro. A aula de hoje, o que eu quero mostrar para vocês, que eu já vinha conversando com o André e posicionei ele do que eu achava que seria interessante, era mostrar a eficiência e o ganho de produtividade que eu tive com os Antex. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma empresa dentro do meu laboratório, chama Virtual Scan, que é um serviço de scan service. Ela vai na clínica dos outros dentistas para fazerem escaneamento. Então, ontem, o pessoal saiu do laboratório, foi para Bebedouro, que é uma cidade que fica a 110 quilômetros de Rio Preto, e passaram a tarde toda escaneando 4 protocolos, certo? Isso tudo já veio para o meu laboratório de forma. Veio por nuvem, então não é um negócio que você tem que pegar a moldagem, trazer para o laboratório, vazar o modelo e aí começar a trabalhar. Não, era tempo real. Terminou de escanear um, ele já vinha para o laboratório. Terminou de escanear o outro, já vinha para o laboratório. Então, a gente percebeu ontem que o fluxo, ele tá aí para isso. A odontologia digital, ela serve para isso. É o que o Aziz falou, independente de como o dentista vá seguir com o protocolo, que o laboratório vá seguir com o protocolo. O que importa é que a gente consegue trabalhar de forma rápida. E aí, que conforme ia chegando os protocolos, planejava, já montava na impressora 3D, já montava na fresadora a barra e aguardava o outro. Chegava e ia montando. A hora que deu 3, que isso foi ontem por volta de umas 6 da tarde, nós simplesmente colocamos na fresadora de 5 eixos e ela passou a noite fresando, entendeu? E a impressora 3D também. Os funcionários foram embora, encerrou-se o expediente e as máquinas continuaram fazendo o seu trabalho.
Então, isso é humanamente impossível fazer em fluxo analógico, certo? Na segunda-feira vai acontecer de novo. O pessoal vai sair daqui, vai para Potirendaba, que é uma cidade mais próxima, fica a 40 quilômetros, e eles têm 5 protocolos para escanear de uma dentista que trabalha com a gente. Vai ser exatamente a mesma história. A gente vai pegar todos eles na segunda, a partir de quarta-feira a gente já vai começar a entregar todos eles, porque tem 2 que têm carga imediata, os outros vão ser entregues até sexta ou sábado. Então, a gente fica naquela, até que ponto vale a pena a gente continuar insistindo no metal? E aí algumas pessoas me perguntam, mas vamos fresar então titânio. Legal, dá para fresar titânio. O custo é diferente, o custo da máquina muda totalmente, o custo das fresas muda totalmente, tá? E é um material que não é ainda compatível, eu acredito que não tem a mesma compatibilidade que os Antex, que é o que eu estava falando agora há pouco para o Aziz e para o André. O que eu percebo é que, como há uma união química entre os Antex e a resina, o resultado final, acho que a dinâmica da peça, ela fica melhor. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, quando eu formatei a aula da técnica que a gente desenvolveu, que eu chamo ela de hybrid, ela está em processo de publicação. O Eduardo Mucay está me ajudando, até para a gente poder depois patentear ela, mas ela foi uma maneira de podermos ter todos os fluxos dentro de um só. E os Antex é primordial para pelo menos 2 deles, que é o fluxo digital completo de prótese em resina e também o fluxo híbrido, que é o que eu também vou mostrar para vocês. Ele só não vai entrar se a pessoa for partir para a zircônia. Mas aí é uma outra pegada, não tem nada a ver com a nossa proposta. A zircônia nem permite carga imediata. Então, eu acho que a gente tem que focar no que a gente faz de dia a dia. E a maioria de nós é bem voltado para protocolos com carga imediata. Acredito que seja esse o nosso propósito. Então, ó, eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá? Vê se vocês conseguem enxergar aqui como é que tá a minha tela. Todo mundo tá vendo? Tá certinho. Deixa eu só... Todo mundo vendo aqui a apresentaçãozinha do slide? Vendo, direitinho. Então, ó, como é que é feito hoje, ó, um protocolo analógico? Com a técnica mais segura que eu já vi, que é a de planejamento reverso. Dá para fazer sem planejamento reverso? Todo mundo aqui sabe fazer protocolo sem planejamento reverso. É só fazer os implantes, molda os implantes, vai vir um rolete de cera, vai ser tirado mordida e tudo mais. Eu acho que perde-se um pouco de tempo, tá? Então, no planejamento reverso, o que nós vamos ter? Um paciente desdentado, uma montagem de dentes, onde nós vamos checar DVO, vamos checar estética, vamos checar se o paciente está satisfeito com aquilo, cor de dente, tudo. E a partir desta montagem, a gente vai gerar as guias. Como é que é feito? Ó, uma radiografia ainda analógica, igual era no passado, cirurgia feita aberta, que é uma coisa também que eu evito hoje ao máximo, tá? Posicionamento dos implantes, colocação de mini pilares, que é uma coisa que eu bato muito na tecla com todos os meus alunos, com o pessoal da clínica, tá? E aqui está o guia, ó, como vocês podem ver aqui na imagem do lado esquerdo, nós temos um guia multifuncional, prensado em acrílico, transparente, tudo bonitinho, porque nós vamos unir ele aos implantes, aos transferentes analógicos. Vamos fazer a injeção, tá, do material de moldagem e vamos partir para uma prótese acrilizada. E aí todo mundo conhece, né? Essa daqui é campeã desde 1963. Professor Brandenmark presenteando a gente aí com esse tipo de prótese que todo mundo sabe que funciona. O que eu vejo desse tipo de prótese? É uma prótese que funciona muito bem. Não acho que a gente vai conseguir com os Antex eliminar ela, porque ela ainda é de um custo baixíssimo. Porém, nós sabemos que tudo que é feito de forma manual, com uso de metal, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver como é feita a fundição, é feito com maçarico. É feito com um cadinho, é um negócio que é muito arcaico. Então, os riscos que a gente tem de distorção ainda são altos.
e sabemos que alguns laboratórios não ficam usando metal puro o tempo todo, usa muito metal de sobra, existem alguns pré-requisitos para a gente seguir. Então, eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado e ter uma conversa muito franca com o laboratório, para a gente saber onde a gente está pisando. Diferente de trabalhar com os Antex, que não tem a menor possibilidade da gente burlar nada, e sempre vai ser um material, ele é batido, ele nunca altera, nunca vi uma alteração de dureza, de nada dos Antex. Para mim é uma coisa absurdamente estável. Bom, o protocolo hoje, ele também pode ser feito totalmente digital. O que é um protocolo totalmente digital? Aquele um que você vai escanear, aquele um que vai ser feita a barra, tá? Fresada, aquele um que vai ser feita a parte de gengiva fresada e depois os dentes fresados e tudo isso vai ser, ó, acoplado. É perfeitamente possível e eu já fiz isso com os Antex. O que me causa um pouco de desconforto nesse protocolo? É os Antex? Claro que não, os Antex está lá, lindo, maravilhoso. O problema é o PMMA. O PMMA, que é o que a gente usa de material para fresagem, ele é muito mole. Então, passa 6 meses, 7 meses, o paciente começa a destruir o PMMA. Perde as pontas, lasca dente, a caracterização da gengiva rosa, como ela é feita com resina composta, o paciente, se ele escova com muita força, ele arranca tudo isso. Então, o negócio começou a me causar um pouco de desconforto fazer o tempo todo. Eu ainda faço em algumas situações, mas é bem menos. Eu ainda confio na acrilização se é para partir para um protocolo mais tradicional. Então, o que vai acontecer para a gente ter um protocolo totalmente digital? Eu coloquei aqui como item 1. Depende de um conhecimento apurado de odontologia digital para ser viável. Então, tanto o dentista, o cirurgião, o protesista, tem que ter um domínio dos componentes digitais, no escaneamento que tem uma estratégia própria, e a hora que isso chegar para o laboratório, também vai ter que ter um conhecimento muito grande do laboratório com o Exocad, por exemplo, que é o sistema de preferência que a gente usa. Até dá para fazer tudo dentro do InLab, só que o InLab ele te exige os componentes da Sirona, que, sinceramente, são muito caros e não dão diferença. Então, é um pouco inviável ficar trabalhando dentro do InLab, certo? Bom, o sistema guiado, que é uma parte do sistema do protocolo full digital, ele também encontra várias dificuldades, desde a capacidade de operador, porque eu não sei se todo mundo aqui já fez cirurgia guiada, e não é tão simples quanto pode parecer. Faço muita, mas apanhei muito no começo, tá? E também vai depender de um planning center. De novo, são poucos os laboratórios que dominam essa parte de planejamento cirúrgico. Então, quando a gente fala de protocolo totalmente digital, vamos pensar de cirurgia e prótese sendo feita digital. Por isso que quando a gente foi desenvolver a técnica, e eu conversei muito isso com o André, eu falava, André, não tem necessidade do dentista, por exemplo, escanear. Se ele quiser mandar o modelo, eu vou digitalizar tudo e fazer em Zantex. Porque é difícil a gente ter todos esses domínios ao mesmo tempo. E eu acredito que nós estamos há uns 5 anos, pelo menos, de termos materiais que consigam nos ajudar. Vou dar um exemplo. Quando eu formatei essa aula, a Sirona ainda não tinha lançado a Prime Print, certo? Agora a Sirona já tem uma impressora 3D que imprime resinas com altíssimo grau de carga, de dureza, tá? Então, a Prime Print, ela consegue sim imprimir protocolos com bons resultados. Aonde que a gente esbarrou na Prime Print, porque eu já fiz teste com ela? Você tem que usar alguns programas específicos para fazer a acoplagem e desacoplagem da barra de Zantex com a gengiva, com os dentes impressos. E esse programa, ele acabou levando o nosso tempo de planejamento para quase 3 horas. E aí isso começou a causar um problema. Falou, se eu consigo fazer um protocolo em 3 horas, eu estou com tudo fresado, tudo pronto na minha mão, para aí eu já começar a montar o protocolo. Com a Prime Print, eu tenho 3 horas só de planejamento, só de virtual. Aí é que isso vai fresar a barra, aí é que vai ser impresso gengiva, aí é que vai ser impresso dente. Então, eu acho assim, a Sirona, eu estou dando
meus pitacos lá para eles, eu tenho conversado lá com o Eduardo Mangolin, que é do time de desenvolvimento, e a gente está assim, vamos tentar entender o que dá para melhorar. Acho que eles vão resolver logo, tá? Acho que eles vão resolver rápido isso. E aí talvez a gente tenha um outro processo sem depender do PMMA, porque eu ainda fico receoso com o PMMA. O Aziz, que é um cara técnico também, que entende muito, existe, Aziz, algum PMMA que possa ajudar a gente? Porque o PMMA eu não consigo entender ele Olha, como material de defesa. bom, o adendo é o seguinte, o mundo inteiro está correndo atrás disso, as grandes empresas. E existem versões de PMMA ou híbrido ou PMMA puro que já estão disponibilizadas, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, que conseguem emular uma qualidade muito semelhante aos dentes de estoque. Aí já hoje. muda a figura. Isso tem que chegar aqui para a gente Ainda fazer são teste. produtos, eu não acho, mas relativamente caros para a percepção dos laboratórios, principalmente no Brasil. Né? Sim. Porque a média das pessoas tendem a julgar o insumo pelo preço dele em si, quando comparado com outra coisa. Já Mas conversei quando muito você disso com faz ele. a conta, que o Pedro muito bem já começou valorizando, que é o principal custo, é o tempo. Tempo, Tempo. total. E aí esses discos que já estão disponíveis na Europa, no Brasil ainda eles não começaram a importar, a Evoclar, outras empresas estão desenvolvendo versões cada vez mais quimicamente sofisticadas, para que você consiga, através de discos, estabelecer a mesma qualidade que os dentes de estoque mais sofisticados da Evoclar mesmo e outros tantos conseguem atingir. Sim. E isso é uma questão de tempo, eu diria muito pouco tempo. Ótimo. É rápido que isso vai estar implementado. Eu hoje, a conta que eu faço, ela leva muito mais em consideração o tempo do que qualquer outra coisa. Muito mais em consideração. Tempo é tudo. E vou mostrar para vocês aqui com algumas imagens. Ó, deixa eu dar uma andadinha para vocês verem. Que o tempo ele resolveu uma parte importantíssima até para o que eu proponho, tá? Porque quando o dentista ainda está um pouco receoso de entrar de uma vez no mundo digital, por exemplo, com protocolo, eu falo, usa o híbrido, que é o que a gente desenvolveu. Usa a técnica híbrida e vai devagar, passo a passo, entrando no mundo digital. Porque todo mundo domina resina acrílica e dente de estoque. Qualquer dentista que faça prótese domina isso. Então, se tem um pouco de receio, vai no híbrido. O que significa o híbrido? Tá aqui, ó. Nós tentamos unir o melhor dos dois mundos. Nós unimos a baixíssima distorção do escaneamento, tá? Nós unimos a versatilidade de mandar tudo isso pela internet e não mais depender de motoqueiro, depender de moldagem, depender de alguém vazando esse molde de uma maneira adequada, tá? E ainda mantivemos uma parte de controle do laboratório do dentista, que é o uso de resina acrílica e dente de estoque, se ele quiser. Então, é uma maneira segura de entrar na odontologia digital com os protocolos, que é uma coisa que quase nenhum dentista fica arriscando fazer, porque todo mundo tem medo, tá? Então, aqui muda um pouco a figura. Aqui a gente já começa a conseguir fazer o planejamento reverso no sistema digital. Então, aqui ó, do lado esquerdo, para vocês verem, um guia cirúrgico multifuncional feito impresso, totalmente planejado no sistema digital. E do lado direito, o mesmíssimo caso, o mesmo paciente, só que com um guia multifuncional feito de maneira prensada analógica. Ah, Pedro, mas eles estão coloridos. Essa é a única diferença que existe de um guia multifuncional analógico para um guia multifuncional digital. O scanner não consegue ler nada transparente, então a gente teve que deixar ele colorido, opaco, simplesmente para que o scanner pudesse ler ele. Só isso. De resto, eles são rigorosamente iguais, certo? Então, a cirurgia é um outro ponto. Tem dentista que não abre mão de abrir, principalmente mandíbula, para ver o nervo mentoniano. Ok, não tem estresse, abre a cirurgia. Eu nunca discuto cirurgia, acho que eu nunca conversei sobre cirurgia nem com o André. E ele nunca me perguntou como é que tem que operar, porque não é essa a pegada. Operem como acharem melhor. Eu só vou dar um conselho: coloquem mini pilar em cima de tudo para que fique passivo. Certo? Coloquem. Porque, por incrível que possa parecer,
A fresadora fresa os Zantecs de qualquer maneira. Você pode estar com 180 graus de divergência, a fresadora vai fresar, só que depois não vai encaixar. E não adianta a gente achar que é um problema da fresadora, do material. É um problema de paralelismo. Então, o mini pilar ajuda demais nessas situações, tá? Então, a cirurgia não vem ao caso, podem fazer guiada, aberta, flapless, como acharem melhor. Colocando mini pilar, a vida vai ficar melhor. O que acontece com o escaneamento do jeito que a gente propôs? A partir do momento que escaneamos, isso vai para o laboratório, ele já vai com uma mordida, ele vai com uma oclusão feita com planejamento reverso. Nesse momento, é que o laboratório, junto com o dentista, pode escolher o que eles quiserem. Eu quero fundir uma barra, pode fundir a barra, tá tudo certo. Eu quero a barra em Zantex acrylizado, ok. Eu quero uma barra de Zantex preparada para receber a caracterização da gengiva e dentes em Emex. Dá certo. Eu quero dentes de Brava Block, de Voco, que são resinas fresadas. Dá certo. Eu quero um protocolo totalmente digital. Dá certo. Eu quero um protocolo de zircônia. Dá certo. Tudo funciona. Por isso que o princípio ele é muito válido, certo? O que vai mandar depois é se tudo for correlacionado lá no Exocad da maneira correta. Então tem que ter um conhecimento do laboratório, dos dentistas sobre os sistemas, tá? Então, para fazer prótese analógica, são gerados os modelos articulados, ele já vem com a articulaçãozinha, pode ser feita a barra metálica e a acrilização. O híbrido é o que a gente mais faz hoje, tá? E por experiência é o que apresenta hoje, 2024, um resultado que eu considero excelente, tá? Por quê? Porque ele ainda é o carro-chefe de muitas clínicas que trabalham com implante prótese, que é um protocolo com carga imediata. Então, a gente vai fazer os modelinhos articulados, vai fresar os Zantecs numa fresadora de 5 eixos e com a barra em posição vai ser acrilizado com gengiva rosa e dente de estoque. E acabou o problema. Esse é um protocolo feito de forma híbrida. E temos também as próteses totalmente digital, que é o que a gente já conversou. Pode ser feito ali com disco de pique ou com disco de Zantex, impressora 3D. São tantas as maneiras de fazer o digital, mas ainda nós vamos esbarrar na resistência dos materiais. Eu espero que o Aziz tenha razão, assim, tenha razão não, né? Seja como é que fala? Uma realização que chegue logo esses materiais aqui, até para a gente poder ir mudando as aulas e falando, ó, antigamente o híbrido funcionava, agora a gente pode falar que todos funcionam. Bom, como é que a gente fez para validar tudo? Esse processo aqui, o André, ele fez parte porque eu mandava tudo para ele para a gente trocar ideia, tá? Eu moldei e imprimi os modelos de todos os pacientes que a gente foi fazendo os testes. E todas as próteses feitas com barra metálica, com acrilização, e as próteses feitas com os Zantecs e acrilização tinham que encaixar, tudo tinha que encaixar em todo mundo. A metálica tinha que encaixar no modelo digital, a do digital tinha que encaixar no modelo de gesso, as duas tinham que encaixar no paciente. Foi assim que a gente foi validando todo o processo. Então, aqui, ó, nós temos uma paciente, ó, totalmente desdentada. Claro que é uma paciente tranquila de ser operada, com volume ósseo adequado ali na mandíbula, tá? O planejamento reverso. O que nós fizemos? Ainda precisamos montar uma PT para o paciente. O sistema digital, nenhum scanner, nenhum sistema digital ainda é capaz de encontrar uma DVO de paciente edêntulo. Isso não existe ainda. Tá? Eu estou dentro da Sirona, eu estou lá dentro da Dexis, eu recebo escaneamento de vários scanners e não tem. Infelizmente, o scanner ele consegue enxergar um ponto de oclusão. Ele tem que enxergar o chaveamento de alguma coisa para poder dar uma DVO. Sem isso, não tem DVO. Então, nós ainda vamos ter que montar uma PT. E aí eu não acho ruim, porque é bom para o paciente ver como ele vai ficar. Eu acho que isso tudo faz parte do planejamento reverso. E é a partir daqui que nós vamos fazer a cirurgia. Neste caso, eu fiz uma cirurgia com técnica flapless, não fiz corte nenhum e já instalei os mini pilares de forma imediata, tá? Na imagem de baixo, vocês podem ver os análogos digitais.
Esses análogos são da Neodent, porque são análogos metálicos e a gente pode esterilizar eles. Coisas um pouco difíceis de fazer com o PIC, que é o material branquinho de quase todos os outros tipos de transfer digital. Então, se você colocar o PIC na autoclave, ele provavelmente vai distorcer um pouquinho. Então, a Neodent foi lá e fez metálico. Olha que maravilha. Terminou a cirurgia, lava tudo, esteriliza tudo e está pronto para a próxima, tá? Bom, aqui é a parte de escaneamento, beleza? Isso daqui, ó, como a aula vai ficar disponibilizada para vocês e vocês vão ter acesso a mim para conversarem comigo, o André depois pode mandando meu contato para todos vocês. Isso aqui é só para vocês poderem se guiar na hora de fazer um escaneamento de protocolo ou guiar os seus clientes no caso de quem tem laboratório, tá? Então, a gente vai ter que fazer o escaneamento da arcada que a gente vai colocar a prótese somente com os análogos digitais. Então, olha essa imagem aqui, ó, de cima, só tem os análogos digitais nela. O antagonista vai ser feito com APT ou com a prótese que o paciente usa, né, ou a montagem de dentes. E a mordida, ela tem que ser feita entre o antagonista e os transferentes digitais. Tem que ser feita assim. Por quê? Porque esses dois modelos são os modelos de trabalho do Exocad. Veja se eu quero que vocês tentem gravar isso. Por quê? Porque tem muito dentista que vai lá e já une o guia multifuncional aqui, escaneia, só que ele esquece que depois o sistema do Exocad ele não consegue reconhecer o transfer digital. O transfer digital ele tem que estar totalmente aberto, ele tem que estar limpo para que o localizador consiga encontrar ele. Então, esse aqui é o escaneamento do protocolo. Ah, Pedro, mas em que momento que nós vamos usar o guia multifuncional? Nós vamos usar o guia multifuncional depois. Depois que a gente já tiver feito todos os escaneamentos de trabalho. O que nós vamos fazer depois? Nós vamos juntar o guia multifuncional nos transfers, igualzinho faríamos numa técnica convencional, tá? E vamos fazer os 3 pontos de mordida, certo? E os transferentes digitais, olhem na imagem de baixo, eles estão ali, beleza? Depois disso, você vai fazer um escaneamento desse guia multifuncional unido, e essas 4 imagens, vê se vocês conseguem enxergar aqui, ó, nas imagens que eu estou mostrando, as 4 janelinhas dos 4 escaneamentos que foram feitos. Isso tudo, no laboratório, a gente consegue fazer a união das imagens no Exocad. Então, ó, isso daqui a gente ainda tem essa possibilidade de juntar as imagens no Serec, mas não há necessidade nenhuma, porque o Exocad junta até melhor, tá bom? Bom, se a gente voltar para ver agora as imagens, a gente consegue ver como o sistema digital agora encontra e enxerga tudo isso. Então, vê se vocês conseguem também analisar a imagem de baixo, para vocês verem o guia multifuncional como se fosse um fantasma em cima dos transferentes, tá? Mostrando que ele está enxergando a posição de todo mundo de forma tridimensional. Bom, para validar, eu fui lá e joguei silicone de adição, tá? Justamente para poder depois tirar isso da boca e ainda vazar, para a gente ter já tudo isso para validar. E eu usei Elite HD da Zermatt, que para mim é o melhor, a melhor silicone de adição que existe, justamente para falar assim, ó, tudo que tinha de melhor nós usamos nesse caso. Bom, feito isso, todas essas imagens vão por nuvem para o laboratório, certo? O laboratório, ele vai primeiro analisar as imagens. Então, vocês estão vendo aí, ó, arcada superior, arcada inferior, mordida, uma visão oclusal do guia multifuncional e uma visão vestibular dele. Ele tem que validar, é o laboratório quem vai validar com a gente todas essas informações. E uma pergunta que eu sempre levanto é, essa imagem da oclusão, ela pode estar com a DVO alterada e provavelmente ela vai estar com uma DVO baixa, e isso não tem problema nenhum, porque depois a gente consegue, com o próprio... deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Daqui a pouquinho eu volto. O próprio Exocad ele é capaz de encontrar aqueles pontos de Duralei que a gente usou para fazer o chaveamento.
Então, hoje, os programas, os sistemas digitais eles já são tão poderosos que eles conseguem fazer as coisas tudo de forma automática, o que, sinceramente, faz total sentido para a gente. Tá? Então, ó, vou voltar um pouquinho aqui, ó. Ir de um programa para o outro, tá? Aqui está no Inlab, a gente vai passar isso para o Exocad. Isso é como o Exocad enxerga tudo, tá? E essa parte aqui, ó, ela é esse momento aqui, ó, que se a gente fizer o escaneamento de forma errada, o Exocad não vai conseguir reconhecer o transfer digital, certo? Então vocês estão vendo que o transfer digital, a gente seleciona uma biblioteca, que é essa imagem aqui do lado esquerdo, e ela tem que encaixar precisamente na imagem do escaneamento. Com isso, a gente consegue definir se a gente vai precisar de um link, né, que é a peça que conecta a prótese do implante, com cinta zerada, com cinta de 2, 3, tudo isso a gente vai conseguir definir aqui, ó, no modelo digital. Não tem que ficar olhando a boca do paciente tentando entender, ou contando com o laboratório fazer uma vasagem daquele modelo com gengiva artificial, e às vezes a gengiva não se comporta do jeito que a gente imagina. Então, assim, o sistema digital, ele resolve problemas para a gente. Essa etapa aqui, ó, é a etapa que mais faz sentido e é a que deu problema para a Sirona lá que eu estava contando para vocês com a Prime Print. Então, quando a gente vai fazer um protocolo sem guia multifuncional, eu quero que vocês olhem a imagem de cima. O laboratório protético vai ter que posicionar dente por dente em cima do rebordo do paciente, certo? Por quê? Porque só assim é que ele vai ter uma noção de como vai ser confeccionada a barra para ficar por dentro dos dentes. Quando a gente entrega o protocolo com o escaneamento do guia multifuncional, a gente cai na imagem de baixo. Então, o Exocad ele enxerga o guia multifuncional como uma prótese de verdade. E aí o protético consegue posicionar a barra por dentro do guia. Isso toma pelo menos uns 40 minutos, isso ganha 40 minutos. Ter que posicionar dente por dente para depois o Exocad fazer a barra leva uns 40 minutos. O escaneamento com guia multifuncional elimina esses 40 minutos, porque a gente vai conseguir posicionar a barra por dentro do guia multifuncional, o que já é uma grande vantagem para a gente. Aqui o desenho da barra, tá? E como vocês podem ver, ó, tem o desenho da barra do lado esquerdo e do lado direito, como o protético vai enxergando a barra por dentro do guia multifuncional. Então, tudo isso faz muito sentido e isso a gente foi aprendendo que ganhava, dava muito tempo para a gente. O que volta no que o Aziz falou. Será mesmo que o Zantex é um material caro? Eu hoje considero o Zantex um material barato, pra caramba, porque a gente consegue trabalhar muito rápido com ele, muito rápido mesmo. Então, aqui, ó, para vocês verem, o desenho da barra ainda dentro do guia. No de baixo, um desenho de barra ainda feito com a barrinha de estabilização, que pode ou não ser feita. A gente fez um tempo com os Antex, hoje a gente já sabe que não precisa. E a imagem do meio, eu quero que vocês enxerguem que daria para ter colocado mais uma barra aqui no canto esquerdo, tá? Então, um disco de Zantex, ele faz até 3, dependendo do tamanho da boca, ele vai fazer até 4 barras no mesmo disco. E aí sim a gente começa a ver uma vantagem muito grande na parte financeira. Certo? Aqui na foto do lado direito, nós temos a barra de Zantex sendo provada no modelo de gesso, que eu já queria tirar ela e ver o que ia acontecer com a barra feita no digital, sendo colocada no modelo de gesso para ver se funcionava tudo da maneira que a gente queria. Aqui tem um videozinho do André, que ele me deu esse videozinho é muito legal. Então, ó, eliminamos o metal. O que a gente consegue hoje é ter a fibra de vidro para dar tudo que a gente precisa. Depois eu volto nesse vídeo. Quando eu fui partir para o Zantex, só para vocês entenderem, não foi da minha cabeça que eu falei, eu quero Zantex porque eu achei bonito o nome. Não, eu conversei com o André e com a Aziz, e o André fez questão de me mandar vários estudos, e eu conversei muito com o professor Eduardo Mucay sobre esses estudos, e ele falou, cara, pode usar de olho fechado porque vai funcionar. E graças a Deus funcionou, tá?
Então, ele veio para substituir metal, beleza? Junto com a zircônia, eu acredito que o Zantex vai ser o material de escolha para praticamente tudo. Então, metaloplástica vai acabar e metalocerâmica vai acabar. Meu ponto de vista pessoal. Claro que não amanhã, mas eu acho que entre 5 e 10 anos nós não vamos mais ouvir falar de metal de fundição, muito provavelmente, tá? Então, os materiais hoje que a gente tem são a zircônia, o PIC e o Zantex. Sinceramente, esqueçam o PIC. O PIC, para mim, é um material que já ficou no passado. Tive muitos dissabores com o PIC e tenho até hoje, porque eu tenho vários pacientes com protocolos de PIC instalado na boca, com barra PIC. O que acontece com todo mundo? Todo ano, quando eu desmonto para fazer manutenção, tem algum link que descolou do PIC. É impressionante como ele não consegue manter a união do link com o PIC. Do Zantex, eu nunca tive uma soltura de link da barra até hoje. Nenhuma para contar a história. Certo? Então, o que eu vi do Zantex? Maior resistência, tá? Do que o PIC. O PIC, a hora que ele termina de fresar a barrinha tá assim, ó. Se você tirar a barra de estabilização, ele automaticamente faz isso. Certo? E ele é um material que distorce se a barra começar a ficar muito longa. E a união química dos links. E o comportamento, que é algo que eu estava falando para o Aziz e para o André, que eu ainda tenho alguns pacientes que têm protocolos com barra metálica, e em alguns momentos a gente tira o protocolo do paciente e vê que ele tem algumas trincas na resina. Eu, até agora, não peguei nenhum paciente meu com protocolo com barra de Zantex que tenha trinca na resina. Aí o Aziz estava me falando exatamente isso. A união química do Zantex com a resina acrílica é tão forte que eles passam a se comportar como uma coisa só. E isso realmente eu estou vendo na prática que funciona muito. E eu faço uma média aí de 10 a 12 protocolos por mês. Então, se a gente for fazer as contas aí, já deve estar beirando uns 200 protocolos instalados com o Zantex. Então, assim, acredito que se fosse para dar problema, a gente já vendo isso. Bom, para vocês. E aqui, a modificação que eu fiz, que foi o que o Aziz me posicionou. Tá todo mundo vendo a imagem? As barras que eu fazia no começo eram igual essa do lado esquerdo. O Aziz me pediu gentilmente para aumentar a grossura delas. E ele me falou não só porque ia ficar mais resistente, mas ele me falou porque realmente não havia necessidade de pintar a barra, por exemplo. Uma barra metálica, você tem que primeiro vai passar o pacificador, depois você vai ter que pintar ela de rosa, para daí você trabalhar. Os Zantex não precisa disso. Então a gente consegue fazer uma barra mais robusta, porque a camada de resina acrílica que vai ser colocada em cima é muito menor, sem prejuízo nenhum para o paciente, para a estética ou para a estabilidade. Então aqui, ó, os dois modelos que a gente gerou, certo? Modelo analógico do lado esquerdo, modelo digital do lado direito. Barra, modelo analógico, modelo digital, articulador analógico, que é uma charneirinha básica, e o articulador digital, tá? Mantendo totalmente a DVO que foi determinada pelo guia multifuncional. É isso que vocês precisam entender. O guia multifuncional, ele é a chave de tudo. Tanto para quem faz técnica de planejamento reverso com o analógico, quanto para quem vai partir para o digital. Certo? E aqui o protocolo acrilizado, uma PT que a gente fez pronta, digitalizei a PT para poder manter o planejamento digital. A oclusão, que eu espero que vocês consigam enxergar que ela fica certinha. Obviamente, sempre dá algum tipo de ajuste, porque a boca é muito dinâmica. Se eu falar para vocês que a gente consegue acertar todos os protocolos sem ajuste oclusal, mentira. Mas eu posso falar para vocês que é nesse nível que a gente tem 3, 4 pontinhos de ajuste e o protocolo vai ficar totalmente estável na boca do paciente. Aqui, como vocês podem ver, eu ainda faço questão de manter o protocolo com perfil de emergência higiênico, e isso eu não vou abrir mão em nenhum tipo de prótese, tá? E, para mim, o protocolo hoje ainda feito com barra de Zantex e acrilização, ele ainda
dá um resultado muito bom com o menor custo possível, tá? Porque, veja bem, dá para fazer o protocolo daquela outra forma que eu falei para vocês, com a barra de Zantex, dente de Brava ou dente de Emex, caracterização da gengiva, tudo dá certo. Só que, se você procura um protocolo para bater de frente com o custo do protocolo tradicional, hoje eu posso falar para vocês que eu consigo, com o meu laboratório, manter exatamente o mesmo preço que eu mantinha dos protocolos analógicos. Hoje eu mantenho o mesmo preço com os protocolos de Zantex, justamente pelo tempo. E está aqui o André como testemunha nosso de que é possível fazer isso. E aqui a instalação. De vez em quando, eu tenho um paciente maluco que passa por outro dentista e o dentista insiste em dizer que eu instalei um protocolo provisório nele que não tem barra nem nada. Aí eu tenho que explicar para a pessoa, calmamente, gentilmente, que é uma barra muito moderna, feita por máquinas e que eu dou garantia e parará, parará, parará. Até que todo mundo se acostume, nós vamos ter que ouvir e aguentar essas coisas. Então, quando eu vou fazer algum tipo de protocolo, hoje, obviamente, eu já estou mais acostumado, mas por meses, eu entrei com esse checklist. Então, se vocês puderem, tira uma foto aí da tela e entrem com esse checklist e mandem esse checklist para os dentistas que trabalham com vocês, ou os clientes do laboratório de vocês, ou para vocês mesmos. E façam o checklist para vocês não se perderem. Se seguir esses 5 passos, certo? Pode ter certeza que o protocolo vai dar certo à distância, que é uma das maiores dores de quem faz protocolo. É ter que depender de um laboratório que esteja perto para realizar as cargas imediatas. Aqui o videozinho do André de novo, ó. Certo? E podem anotar meu telefone. Se vocês precisarem, chame-nos nas nossas redes sociais. Conversem com o André, conversem com o Aziz. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula. Eu tentei o melhor que eu pude aqui para deixar ela bem clara, né? Que eu acho que é o que todo mundo aqui procura. Boa, é isso aí, Pedro. Obrigado aí pela apresentação. A gente vai abrir agora um pouquinho para algumas perguntas. A gente pretende encerrar às 9, então se o pessoal que tiver algumas perguntas para fazer, a gente responde até às 9 com o Pedro. E se ficar alguma pergunta para depois, vocês me mandam e eu vou botando vocês em contato. Tem uma pergunta aqui que é com relação ao tempo de fresagem da barra na MCX5. Você saberia dizer, mais ou menos? Ela leva em torno de 2 horas para fresar uma. Se você colocar as 3 para serem fresadas ao mesmo tempo, ela vai baixar esse tempo para em torno aí de 1h30 cada uma. Beleza. Tem uma outra pergunta. É uma questão mais particular, mas acredito que, enfim. Não tem problema não. É a questão do custo do protocolo finalizado com Zantex e acrilização. Você quer o custo do laboratório ou que eu vendo para o dentista? Os dois? Fala as duas coisas. Ó, ele tem um custo final para a gente, vai custar mais ou menos assim. A barra de Zantex, cada barra, ela vai custar uns R$300, tá? Aí você vai ter os links que vai ter que ser colado dentro para unir no protocolo. Que dependendo, se você conseguir fazer boas negociações, ele vai sair a uns 25, vamos colocar R$30 para ficar uma conta mais redonda. Então, num protocolo aí com 6 implantes, dá para fazer, vamos colocar um protocolo de 6 implantes. Nós estamos falando, então, de R$180 de link, R$300 de barra, tá? A acrilização, vamos colocar aí por baixo, 25, R$30 de custo de material, tá? E dente de estoque é muito particular. Você pode usar, eu gosto muito de usar o Delara, da Kilzer, tá? Que é um dente mais barato, mas se você quiser chutar o balde, você coloca aí um dente da Ivoclar, que custa R$140 cada plaquinha, e então você pode ter um protocolo que ele vai custar aí de R$450, R$550 mais ou menos, até beirando uns R$800 de custo, dependendo do dente de estoque que você usar. Boa. Tem uma outra pergunta aqui. Existem protocolos digitais onde você planeja tudo com Exoplan e Exocad, sem precisar fazer prótese de longa duração, podendo fazer facilmente uma provisória e depois fazer calmamente com os Zantex digitalmente do jeito que quiser também. Acho que É uma possível. informação. Sem dúvida. Dá para fazer sim, tá? Eu tenho as minhas ressalvas com a cirurgia feita no Exoplan
e no Trishape. Eu acho que todo planejador de cirurgia genérico, e a gente tem que usar ele com cautela. Eu sugiro fazer algumas cirurgias de teste unitário para depois partir para o protocolo. E a única ressalva que eu tenho de fazer um protocolo provisório, sem barra, é que eu sempre fico tenso com cantilevers, tá? Porque a resina acrílica, ela tem uma deflexão alta, tá? Ela dobra bastante. Então tem que tomar Eu acho que, cuidado ou... Perdão. desculpa te interromper. Eu não sei se a pergunta foi exatamente isso. Aparentemente, a ideia é que se faça o provisório reforçado com Zantex, considerando, entre aspas, o baixo custo, né, moderadamente, sim. O Zantex se presta como indicação para a prótese transitória também. Seja na versão dele digital, Sim. que é a mais sofisticada, seja ele na versão analógica, que é aquela barra em que você trabalha manualmente. Tranquilo. O bacana da pergunta que foi feita, ela ilustra a grande importância que existe biológica ou biomecânica nas cargas imediatas, seja com prótese definitiva ou seja prótese transitória, é o que você também reforçou, é o absoluto travamento dos implantes entre si, que só se estabelece com, primeiro, passividade, né, de assentamento, e segundo, rigidez, que é o que você bem falou. Não existe prótese sem ou metal, ou, no caso, Zantex, que permita estabilidade. Né? Você não tem nem assentamento passivo e muito menos estabilidade mecânica, que ainda persiste como uma exigência para protocolos imediatos. Exatamente. Caso contrário, os implantes vão trabalhar e não é o combinado. Então, não é o combinado. Acho que a pergunta foi nessa direção. Eles não vão ter esse travamento entre si, tá? Resina impressa seria melhor que PMMA nos casos de protocolos, então? Vai ser, André, vai ser. É aquilo que eu estava explicando para você da Prime Print. Não dá para você pegar uma impressora 3D basiquinha, igual eu tenho na clínica, a impressora da uma Flash Forge Hunter. Ela não tem capacidade de imprimir resinas com muita carga. Existe uma ou outra que tem um pouquinho mais, mas ainda longe demais de um dente de estoque, tá? Mas o futuro que eu vejo vai ser isso. Barras Antex e a impressão com impressoras específicas que consigam trabalhar com resinas com carga. Eu vou fazer de novo, Pedro, uma ressalva. Já existem materiais híbridos, que é o PMMA com carga cerâmica, que oferecem a longevidade que você muito bem questionou, do PMMA puro. Sim. Então, hoje, existem 4 ou 5 fabricantes que, inclusive, já têm marcação CE para longa duração, acima de 5 anos, que atingem essa exigência que você pontuou. Sem querer falar em marcas, mas falando, você tem a Formlab, você tem o produto da Bego, que se chama Varcel, você tem 2 resinas americanas que no mercado brasileiro você não encontra, e tem uma iniciativa sendo desenvolvida no Brasil para atingir esse resultado. Sim. Ou seja, já é disponível. De novo, mesmo a que tem disponível no Brasil, ela é comercializada pela Vulcan. Ela já oferece essa longevidade, de forma certificada. Você vender para o seu paciente ou para o seu cliente do laboratório, ela vai com certificado de longa duração. Claro que ela tem que durar, né? Mas além de durar, ela tem que ter um certificado, para você não correr o risco de vender um trabalho prometendo longa duração e o registro dele na Anvisa, ou não é. A Varcel ela tem esse certificado já disponível. E aí fica muito mais ágil, porque você ganha tempo enormemente e você consegue estabelecer o que a gente chama de longa duração, que é 5 anos, 6 anos. Né? Essa coisa de grande longevidade é uma coisa questionável
que, enfim, é uma questão Com de fórum resina, pessoal. eu acho que resina a gente tem que tomar cuidado para falar isso de longa durabilidade. Se é para falar de longevidade, vamos partir para porcelana, mas é aquilo. É uma outra conversa. Sim, Eu vou sim. pegar duas perguntas aqui que foram me passadas de trás para frente. Renan, se você quiser depois, pede para o André meu contato e me chama, que eu te ajudo nesse processo de você fazer seus protocolos aí que você falou que faz bastante, tá? Me chama, eu coloco você em contato com os meus protéticos, eles guiam, podem guiar você pela estratégia, pela melhor estratégia para colocar para fresar, tá? Porque tem estratégias para fresar. Então, Isso. me chama depois que a gente conversa. E o outro me perguntou se dava para imprimir com outro tipo de impressora. Pode mandar, Renan. Manda assim amanhã que a gente vai conversando. O que eu vejo? As impressoras, elas estão numa crescente muito grande, tá? E agora vai vir uma outra leva de impressora, que são impressoras que elas ficam mais fechadas, quase a vácuo, literalmente, que é o caso da impressora da Prime Print. Já é uma outra categoria de impressora, tá? Ela vem com as cargas de resina fechadinha, tá? Então eu acho difícil uma impressora comum conseguir fazer isso num curto prazo, tá? Eu ainda acho que a impressora 3D ela tem uma vida bem longa na odontologia, porque o custo dela é muito menor do que o da fresadora. Então existe uma leva grande das empresas investindo muito na impressora 3D, porque a impressora ela é muito mais barato, inclusive ela é mais simples de lidar do que a fresadora. A fresadora ela é uma máquina grande, ela é uma máquina que depende de muita manutenção, quebra a broca. Se seu compressor não ligar um dia, você vai passar por aperto, entendeu? Uma outra pergunta, A como é união que é é a feita união? de forma bem simples. A gente cola com resina, cimento resinoso dual. Entendeu? Pô, eu tenho um manual de Então, instruções, isso aí é o que Maurício. você está falando. São impressoras que esse pessoal tem acesso nos Estados Unidos. Fala, André. Entendeu? Então a É, gente tem que ver o. tem um manual de instruções, depois eu vou compartilhar com você, Maurício. E aí ali tem essa parte que o Pedro falou, né, do cimento dual, e aí eu te passo depois, e aí tem o passo a passo, muita coisa que o Pedro trouxe tem no manual, e enfim, a gente vai conversando sobre isso. Aproveitando a deixa, na semana que vem, no mesmo horário, na quinta-feira, a gente tem uma webinar com o Denilson Souza. Denilson é uma das referências de próteses impressas também, né? Claro, além do protético de mão cheia, ele tem um conhecimento O bom sobre Denilson é impressões 3D. autoridade nessa área, sim. Sim. Ele, se eu não me engano, é consultor de qual empresa? Várias empresas, mas da Vilcos, inclusive. E então é até bom a deixa. cem Semana que por vem tem cento sem bastante barra, assunto. eu precisava entender melhor um pouco como é que é a dinâmica desse material, para a gente poder ver se dá certo. Repete a pergunta, Pedro, que eu 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 não vi. consegui ler, passou rápido demais aqui. Deixa eu ver. Lá eles estão exprimindo protocolos sem barra para testes, absurdo que fazem nos Estados Unidos. Então, a gente tem que ter acesso ao material para saber a dureza dele. Porque, por exemplo, quando a gente pega um protocolo de zircônia para testar, as zircônias, tem nego muito louco, mas vamos pegar a zircônia de infraestrutura. A zircônia de infraestrutura, ela tem 1.350 megapascal de dureza. É Aqui, muito ó. duro, cara. É mais que o dobro de uma IMEX. Então, nós estamos falando de um material que vai aguentar a pancadaria. Agora, falar que vai pegar um material extremamente rígido, mas sem ter dureza, sem aguentar essa deflexão, você vai ter problema. E você pegar um material igual o Zantex, por exemplo, que ele aguenta a deflexão sem distorcer e sem quebrar, eu acho mais vantajoso. Então, para gente ver o que o pessoal faz lá, a gente tem que ter acesso aos materiais que eles têm. Eu, infelizmente, ainda não tenho. Na realidade, Pedro, aproveitando esse gancho, eu tenho, né? Porque a nossa empresa, a base dela, do Zantex, é nos Estados Unidos, a Biofunctional. Então a gente conhece e monitora o mercado de materiais e alternativas em tempo real, desde projetos até produtos já comercializados. Apareceu o nenezinho da Geise. Bonitinho. É a nossa, é uma participante que está em Orlando, a mais Exatamente. distante, eu acho, acho do grupo. Juditi. Então, voltando, as alternativas que se apresentam hoje, monolíticas, né, seriam exclusivamente aquelas cerâmicas, no caso, de zircônia. E como o Pedro bem ressaltou,
elas não conseguem oferecer módulos, notadamente, né, de dureza, de elasticidade, que sejam menores que 1.000 megapascais. São todos muito altos. Sim. E, por conta disso, existe uma conta a ser paga, né? E o que eu estou falando está na literatura clínica e de longo prazo. Quebra mesmo. Vamos Ela falar a quebra verdade. mesmo. A zircônia quebra. Só quem faz zircônia, eu faço muita zircônia e quebra. Não adianta eu ficar falando que não quebra. Isso. E quebra na ordem de 40%. 40%. Isso é dado científico. Sim. Número 2, existe uma outra conta que nem sempre se entende bem, notadamente do lado laboratorial, que é a conta biológica, né? Isso tudo vai para o osso. Isso tudo vai para o componente protético. Sim. E o organismo tem formas de reagir quando a carga vem bruta, né? E não vem dissipada. E aí é uma questão, claro, hoje nós estamos falando de prótese no sentido técnico, mas tem um biológico, porque isso tudo está colocado num substrato que está no osso. E, para quem não sabe, o osso tem menos de 20 e poucos. A elasticidade do osso, ele recebe a carga, e se ele não tem ela dissipada de nenhum mecanismo, ele tem o seu sofrimento. Isso é bem descrito também na literatura e no dia a dia clínico. Então, a ressalva a ser feita em relação a materiais monolíticos. Né? E, por último, o conceito do compósito, que não é o Zantec só, né? A própria resina composta, que tem carga cerâmica, é você ter diferentes ingredientes para criar um conjunto. E não é por outro motivo que uma aeronave, que apareceu no filme rápido aí que o Pedro mostrou, 50% a 60% de uma aeronave hoje é constituída de compósitos, com fibras. Aliás, o nosso material vem da indústria aeroespacial. Não é por outro motivo. Por quê? A forma que a engenharia, tanto aeroespacial quanto bélica e civil, aplica é você ter materiais de diferentes qualidades mecânicas que, em conjunto, se comportam de forma ideal. E qual é o exemplo mais clássico que nós temos de um compósito? É o sistema dental que Deus fez. O dente é um compósito. Sim. O dente é um compósito. O sistema estomatognático, né, periodontal, é um grande e sofisticadíssimo compósito. Você tem o esmalte, que é uma fase extremamente duro, polido e resistente à abrasão. Embaixo você tem a dentina, completamente diferente mecanicamente. Logo abaixo, o cemento. Logo abaixo, o ligamento periodontal e a super sofisticação que ele tem. Extremamente sofisticado. E, por último, o osso, que, por sua vez, é um outro compósito. Tem cortical e tem medula. São materiais diferentes. É a mesma coisa, a biologia, mas é um compósito. Por que tem cortical e por que tem medula? E por que a medula tem as trabéculas? É uma extrema sofisticação. Claro que a gente não quer se comparar a essa genialidade de Deus, mas a inspiração é essa, aí chama-se biomimética. É mimetizar o que a natureza traz. E o compósito é uma iniciativa nessa direção. É isso o ponto a ser ressalvado. Acho que é isso, Pedrones. Obrigado pela participação. Você tinha me dito do horário, vamos te liberar que hoje é aniversário da filhinha do Pedro. Hoje é aniversário da minha filhinha, 6 aninhos. Boa. Legal. A gente vai uma alegria ter por um pouquinho depois do Pedro aqui. Você fica à vontade, Pedrones. Vai lá. Obrigado Pessoal, pela participação. Podem me chamar, nós estamos aqui para ajudar. Eu já aprendi muito com a Ziz e com o André. Eu só tenho a agradecer eles. E eu espero que eu possa compartilhar com vocês um pouco da minha experiência clínica. Eu sou um dentista clínico, que eu vou passar para vocês, se vocês me perguntarem, eu vou responder com a minha casuística clínica, tá bom? Muito obrigado, André, pela oportunidade. Obrigado, Aziz, por todas as informações sempre. Pessoal, contem comigo. Podem me chamar no meu WhatsApp pessoal, que eu faço questão de ajudar todo mundo que precisa, tá bom? Valeu, Um grande abraço e bom final de semana. Hein? Até mais. Valeu, Boa noite André. a todos. Abraço. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.